vamos abrir já esse noticiário falando do Faustão, Vini. Porra, meu! Edgar. Sempre polêmica, hein? Olha, Faustão vira e mexe, se posiciona aí a respeito dos problemas dos brasileiros, da política nacional. Ontem não foi diferente, Vini, você não me deixa mentir. O apresentador virou assunto aí nas redes sociais. Pois é, Edgar. Diga o porquê. Você sabe que a Globo, Edgar, ela tem até uma norma lá dentro da emissora, né? Que ela pede para que seus profissionais não se manifestem muito politicamente, mas até na área do entretenimento o Faustão acaba sendo aquele essa regra é mais pro jornalismo. É, mais pro jornalismo. E o Faustão costuma ser o espaço ali que os artistas têm para poder fazer algum tipo de desabafo, algum tipo de manifestação, de posicionamento. Tem sido assim nos últimos anos e parece que em 2019 não vai ser diferente. Esse ano que o Faustão comemora, inclusive, 30 anos dentro da Rede Globo. E o primeiro desabafo do ano não poderia ser nada mais, nada menos do que do próprio Faustão, né, Edgar? Apesar do programa ter sido gravado em novembro. Esse é um importante detalhe pra gente colocar aqui, porque esse discurso, esse desabafo que o Faustão fez no programa de ontem, durante a pizza do Faustão, né, ele conversava ali com vários artistas da casa, foi lá em novembro. Exato, então para deixar claro pro nosso espectador, pro ouvinte, o presidente era o Michel Temer, tinha acabado de ocorrer o segundo turno, mas já tinha rolado a decisão da eleição que elegeu o Bolsonaro. Que elegeu o Bolsonaro. E muita gente associou a fala do Faustão ao presidente Jair Bolsonaro, porque ele fala, não adianta nada ser honesto, mas ser um babaca, ser um idiota, não sei o que tá lá agora. Então o pessoal falou, opa, peraí, Bolsonaro tem carregado desde a sua campanha essa marca da honestidade, da anticorrupção. É o cara que está lá agora, na presidência, no governo. Então será que o Faustão estava falando dele? Antes da gente responder essa pergunta que foi alçada nas redes sociais ontem, Edgar, vamos ouvir da boca do próprio Faustão o que ele falou. A seleção, nós sabemos bem, ele é um povo que tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Lutar pela educação, por saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência, que é uma forma de corrupção. O imbecil que está lá e não devia estar, pode ser até honesto, mas é um idiota que está lá e está ferrando todo mundo. Você paga imposto, o que você recebe? Então, vamos ver se esses novos ares vão mudar, vamos ver. Tem que rezar para dar certo, não adianta rezar para dar errado. Ah lá, tem que rezar para dar certo. Bom, então, como eu disse, Edgar, muita gente comprou essa frase do Faustão, ligada diretamente ao Bolsonaro, principalmente o pessoal da esquerda, políticos da esquerda. Inclusive eu separei aqui um tweet do Ivan Valente, né, o deputado federal, que colocou pelo Twitter dele o seguinte, ó, Faustão abaixa o nível com o Bolsonaro, e aí coloca essa frase que ele falou aí do Bolsonaro, cravando que foi sim do Bolsonaro que o Faustão estava falando. O portal 247 também fez um título de uma matéria deles dizendo que o Faustão comprou a briga lá na guerra da Globo contra o Bolsonaro. Quer dizer, eles foram até mais, né? Aprofundaram ainda mais toda essa discussão, dizendo que o Faustão entrou na guerra da Globo contra o Bolsonaro. Bom, Edgar, cada um interpreta da forma como quiser essa fala aí do Faustão, mas como eu disse, o programa foi gravado em novembro e o Faustão costuma ser sempre um pouco genérico nas suas afirmações. Então, no meu entendimento, foi um recado para a classe política. Foi uma coisa geral, assim. Uma coisa geral, a figura do político. É isso. Vini, será que você não tá sendo muito bondoso? Posso ser, mas eu acho que é exagerado também cravar que foi o Bolsonaro. Tudo bem, a gente não sabe o que tava na Pera aí, Fefi, teu Vini, não é o Caio? O que tá acontecendo? Você errou de lado, bicho. Calma, meu. Não, mas eu não tô criticando o Vini. Não, porque eu acho que se fosse genérico, ele não ia falar de, tipo, esses caras que estão aí, ele não ia transformar numa galera e não num indivíduo específico, porque vamos fazer uma análise do discurso. Sim. O Temer, quando ele criticou o Temer, ele foi muito direto ao criticar o Temer em ações dele, na época, acho que sobre algum ministério, nem lembro. E o Temer ligou durante a semana e na semana seguinte o Faustão se desculpou, o que estabeleceu lá uma boa relação com o Temer. Ele fala que ele diz que é honesto.
tudo bem, o Temer, a gente não tá aqui pra, né, julgar nem nada, mas a gente sabe que o Temer tem nas Tá costas enroscado. algumas investigações aí. Tá enroscado. Então, ninguém atrela alguém que é investigado a exatamente essa honestidade. O Jair Bolsonaro tem essa bandeira anticorrupção E o benefício da dúvida ainda. Exatamente, que diz que é honesto, apesar do Queiroz Tirando e etc. a loja mas de tem açaí lá. Exatamente, tem o benefício da dúvida e é um indivíduo. Se fosse a classe política, talvez ele usasse de ser, pô, esses caras que estão aí. Eu não sei se Faustão, quando na TV, pelo menos, quando a gente grava algo com antecedência, a gente grava algo localizando no tempo, assim. Então a gente grava como se estivesse passando ao vivo. Eu acho que já estava eleito. O Faustão já sabia as propostas dele. É uma possibilidade, tá? Não tô na cabeça do Faustão. Mas me parece que ele tava mandando um recado. Faustão vai levar essa dúvida aí pro túmulo, eu tô achando. Será? Será que Não ele vai não pode revelar. falar? Não vai Às revelar. vezes o Faustão responde, hein? Você acha? Você acha? Eu quero fazer a minha crítica aí baseado na interpretação corrente de que a fala foi sim dirigida ao Jair Bolsonaro, porque essa tese está sendo encampada não apenas pela oposição, como pela situação também, né? E assim, para além da ofensa gratuita, que não constrói nada, só destrói, há grandes erros e grandes contradições na fala do Faustão, né? Vamos pegar o primeiro trecho aqui, um erro crasso de diagnóstico. O brasileiro, na hora do carnaval, na hora da seleção, ele é um povo que tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Luta pela educação, pela saúde pública, contra a corrupção? Bom, mas então o Faustão ignora que 58 milhões de pessoas se uniram, Edgar, no segundo turno contra a corrupção? E basta analisar a ficha do candidato opositor, do Fernando Haddad, né? A gente tem um réu por corrupção e lavagem de dinheiro, que responde ainda por formação de quadrilha, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, são mais de 30 processos nas costas, né? Então é muito fácil chamar o outro de imbecil, de idiota, sem atinar que o Lula tá preso, babaca, né? Então esse é o primeiro ponto. As pessoas, elas se uniram sim contra um projeto criminoso de poder e que, apesar de ter afundado o Brasil na maior crise econômica da história da República, nunca foi taxada pelo Faustão nem como imbecil, nem como idiota, né? E só para deixar bem claro, numa democracia, a união popular, ela não visa formar unanimidade, ela visa formar maioria. É assim que se ganham eleições. Esse é o processo democrático. Você não elege ninguém por aclamação. Mas vamos focar aqui no xingamento, na ofensa gratuita, né? Do imbecil idiota. A frase é a seguinte: o imbecil que tá lá e não devia estar, pode até ser honesto, mas é um idiota que tá lá e tá ferrando todo mundo. Aqui não dá pra deixar de pensar que, assim, já chamaram o cara de fascista, nazista, racista, agora de imbecil, de idiota, agora de corrupto, realmente ninguém chama. Falar que o cara tá ferrando todo mundo, como o Vini bem colocou, o programa foi gravado, né? É uma crítica a erro futuro. É um grande absurdo. O cara acabou de ser eleito e já tá ferrando as pessoas. Então você também acha que essa crítica pro foi Bolsonaro? pro Bolsonaro? Ah, com certeza. Sim, a minha interpretação, quer dizer, com certeza não dá pra gente cravar. Eu acho precipitado, gente. Mas até porque já se sabia, né, o que ele faria e a proposta, algumas das direções que ele daria dele ao governo, né, através das plataformas. Bom, né? Um programa que iria ao ar 5 dias após a posse, é difícil você ferrar o mundo inteiro em 5 dias, né? 5 dias. Quem conseguiu fazer isso foi o Fernando Mas Collor. aí reforça a Esse teoria... sim, eleito pela Rede Globo. Mas aí reforça a teoria de que ele tá fazendo uma crítica genérica à figura do político, né? Tudo bem, vamos focar então na ofensa, né? O imbecil idiota. Você acha mesmo que alguém, nas circunstâncias do Bolsonaro, você acha que um imbecil, um idiota consegue chegar à presidência da República? Só existe uma forma de você chegar à presidência da República sendo um idiota: comprando apoio político e com muito dinheiro. Muito dinheiro. A campanha política do Bolsonaro teve verba de campanha de deputado. Ele tentou devolver dinheiro. Ele gastou cerca de 2,5 milhões de reais. Sabe quanto foi a campanha da Dilma? Né? É para eleger um poste que você precisa de grandes campanhas marqueteiras e de dinheiro. A campanha da Dilma de 2010 foi 153 milhões, Edgar. A campanha de 2014 foi 350 milhões. 140 vezes o custo da campanha do Bolsonaro. Se você pegar a delação do Palocci, ele fala que as duas campanhas custaram 1,4 bilhão de reais. Aí sim, dá para você fazer. Agora, sem tempo de TV, uma campanha franciscana, né, com um cara que se propõe candidato desde 2014. Então você imagina que é um cara que está sob escrutínio popular
há 4 anos, não tem essa. E a frase famosa aqui do Abraham Lincoln: você pode enganar todas as pessoas por algum tempo e algumas pessoas por todo o tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Por que isso? Porque o eleitor não é um idiota e não é um imbecil. Né? Inclusive foram os mais ricos e mais escolarizados votaram em peso no Bolsonaro. Então não faz o menor sentido, né, essa colocação. Somos todos, então, quem votou no Bolsonaro, especialmente no segundo turno, são todos idiotas e imbecis? Não. E aí, só para fechar, né, falando um pouquinho sobre a Rede Globo, um imbecil idiota, ele jamais deixaria o jornalismo da Globo de joelhos, Edgar. E o Bolsonaro fez isso 2 vezes. Primeiro no Jornal Nacional e depois da Globo News, fazendo a Miriam Leitão protagonizar talvez uma das maiores vergonhas do jornalismo nacional, em que ela estava psicografando o chefe dela por ponto eletrônico. No Jornal Nacional, cumpre lembrar que ele apontou a inconsistência do feminismo militante na questão da igualdade salarial, mostrando que era uma relação multifatorial. Ele escancarou a diferença de salário da Renata Vasconcelos e do William Bonner e ainda apontou a origem dos super salários da Globo, que vem de recursos públicos, né, de propaganda oficial do governo e principalmente das estatais. Fora isso, também, aí esse para mim o ponto alto, ele também trouxe à luz a participação da Rede Globo como pilar do regime militar, né? Nas palavras do próprio Roberto Marinho, em editorial que eu destaco aqui. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Isso é frase do Dr. Roberto Marinho, grande Roberto Marinho, que quando foi instado pelo regime militar a entregar, a delatar os seus jornalistas de esquerda, ele falou aquela célebre frase, Edgar: dos meus comunistas, cuido eu. E que falta que está fazendo o Roberto Marinho, porque os esquerdistas da Globo andam muito descuidados. Cara, eu fico pensando assim, olha só, você tomou o discurso do Fausto diretamente, você falou, contra o Bolsonaro, né? A gente vive uma situação em que a gente está acreditando em coisas que não existem, acusando e criticando coisas que também não existem. É, sim. E é muito doido a gente viver nesse mundo. Eu só acho que a gente tem que fazer um adendo aqui à fala do Caio, pra lembrar de uma coisa bem específica. Quando você fala da diferença de salário entre a Renata Vasconcelos e o William Bonner, você esquece de um fator que já foi muito falado, mas é importante falar de novo, porque às vezes, quando a gente esquece de determinadas coisas. O William Bonner tem um cargo de chefia. Ele não exerce o mesmo cargo que a Renata Vasconcelos. Sim. Embora ambos apresentem, ele é editor-chefe. O que eu então quis o dizer salário foi que dele é naturalmente maior. A aparência pro telespectador pro mediano é que eles exercem a mesma função. Só que existem outros fatores, inclusive tempo de casa. Né? Então é nesse sentido que a crítica dele foi muito pertinente. Agora, se ele não tivesse falado sobre o Bolsonaro, pensando que isso foi ao ar há mais de 12 horas, eu imagino que ele já tivesse feito uma nota, alguma coisa do tipo. O Faustão não é de se manifestar publicamente sobre as coisas que ele fala. Então ele assume o risco da crítica. Agora, Edgar, nessa colocação que você disse aí das pessoas quererem acreditar naquilo que elas querem que seja real, pra você ver até onde as pessoas vão também, tinha muita gente acreditando ontem que o fato da plateia do Faustão estar vestida de azul e rosa era uma indireta pra ministra Damares. Só que, repito, o programa era em novembro. E eu acabei de verificar aqui também no Instagram da mulher do Faustão, Luciana Cardoso, ela colocou 3 livros aqui como dicas para ler durante as férias. Os livros são Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus e 21 Lições para o Século 21. E ela coloca assim: PS, ler até a última frase de um pensamento, assim como escutar, o que é diferente de ouvir, dá sempre a compreensão global do que se fala. Hashtag fica a dica. Eu acho que o Faustão, só pra encerrar essa história, porque sei que a gente tem que mudar esse assunto, mas eu acho que o Faustão é um oásis dentro da Globo, no sentido de que ele tem a liberdade que poucos teriam de falar o que pensa em seu programa. E concordes ou discordes do Faustão, como é bom ter gente que se compromete, não baixa a cabeça pra qualquer tipo de discurso de ódio ou pra qualquer tipo de... Porque considera injustiça. Pra qualquer tipo de puxa-saquismo, digamos assim. Alguém que tá muito seguro das coisas que fala. Eu adoro Faustão e é isso.